Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 16. Krishna castiga a serpente Kaliya. O Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, vendo que o rio de Yamuna fora contaminada pela serpente negra Kaliya, desejou purificar o rio e por isso o Senhor expulsou-o de lá. Dentro do rio Kalindi, Yamuna, havia um lago habitado pela serpente Kaliya, cujo veneno ígneo constantemente aquecia e fervia suas águas. De fato, os vapores assim criados eram tão venenosos que as aves que voavam sobre o lago contaminado caíam mortas dentro dele. O vento que soprava sobre aquele lago mortífero levava gotículas de água para a margem. Pelo simples contato com aquela brisa venenosa, toda a vegetação e criaturas da orla morriam. O Senhor Krishna viu a poluição que a serpente Kaliya criara no rio de Yamuna com seu poderosíssimo veneno, visto que descera do mundo espiritual especificamente para subjugar demônios invejosos. Krishna subiu sem demora ao topo de uma árvore kadamba muito alta e preparou-se para o combate. Ele apertou o cinto, bateu com a palma da mão nos braços e então saltou na água envenenada. Quando Krishna caiu no lago da serpente, as cobras dali ficaram agitadíssimas e começaram a respirar pesadamente, poluindo ainda mais com volumosa quantidade de veneno. A força da queda do Senhor dentro do lago fez com que este transbordasse por todos os lados, e medonhas ondas venenosas inundaram as terras circunjacentes até a distância de 100 arcos. Contudo, isso não é nada espantoso, pois o Senhor Supremo possui força infinita. Krishna começou a se divertir no lago de Kaliya como um grandioso elefante, girando seus poderosos braços e fazendo a água ressoar de várias maneiras. Ao ouvir esses sons, Kaliya entendeu que alguém estava invadindo seu lago. Sem poder tolerar isto, a serpente logo apareceu. Kaliya viu que Sri Krishna, trajado em roupas de seda amarela, era muito delicado. Seu corpo atrativo brilhava como uma nuvem branca resplandecente. Seu peito trazia a marca de Srivatsa. Seu rosto mostrava um belo sorriso e seus pés assemelhavam-se ao verticilo de uma flor de lótus. O Senhor brincava destemidamente na água. Apesar de sua maravilhosa aparência, o invejoso Kaliya, com muita fúria, picou-lhe o peito e depois envolveu-o por completo em seus anéis. Quando os membros da comunidade dos vaqueiros que haviam aceitado Krishna como seu mais querido amigo viram não envolvido nos anéis da serpente, imobilizado, ficaram muito perturbados. Eles tinham oferecido tudo a Krishna, seu próprio eu, suas famílias, sua riqueza, esposa e todos os prazeres. Ao ver o Senhor nas garras da serpente Kaliya, suas inteligências ficaram transtornadas devido ao pesar, lamentação e medo, e desse modo caíram ao chão. Com grande aflição, as vacas, touros e novilhas chamavam lastimosamente por Krishna. Fixando os olhos neles, ficaram imóveis e amedrontados.
como que prontos para chorar, mas chocados demais para derramar lágrimas. Enquanto isso, na área de Vrindavana, apareceram então todas as 3 classes de presságios assustadores. Os presságios na terra, os no céu e os nos corpos das criaturas vivas que anunciavam perigo iminente. Ao verem os inauspiciosos presságios, Nanda Maharaj e outros vaqueiros ficaram assustados, pois sabiam que naquele dia Krishna fora apacentar as vacas sem seu irmão mais velho Balarama, porque havia dedicado suas mentes a Krishna, aceitando-o como sua própria vida. Eles desconheciam seu magnífico poder e opulência. Então, concluindo que os presságios inauspiciosos indicavam que ele encontrara a morte, ficaram oprimidos pelo pesar, lamentação e temor. Todos os habitantes de Vrindavana, incluindo as crianças, mulheres e anciãos, pensavam em Krishna como uma vaca pensa em seu bezerrinho indefeso. E por isso aquelas pobres pessoas aflitas saíram correndo da aldeia com a intenção de encontrá-lo. O Supremo Senhor Balarama, o mestre de todo o conhecimento transcendental, ao ver os residentes de Vrindavana em tal aflição, sorriu, mas não disse nada, pois compreendia o poder extraordinário de seu irmão mais novo. Os residentes de Vrindavana precipitaram em direção das margens do Yamuna, em busca de seu queridíssimo Krishna, seguindo o caminho marcado por suas pegadas, que tinham os sinais singulares da personalidade de Deus. As pegadas do Senhor Krishna, o mestre de toda a comunidade pastoril, tinha as marcas da flor de lótus, do grão de cevada, do aguilhão para tanger elefantes, do raio e da bandeira. Ao verem suas pegadas no caminho junto com as pegadas dos cascos das vacas, os residentes de Vrindavana puseram-se a correr a toda velocidade. Enquanto corriam ao longo do caminho rumo à beira do rio Yamuna, viram de longe que Krishna estava no lago, imobilizado nos anéis da serpente negra. Viram ainda que os vaqueirinhos achavam-se inconscientes e que os animais postados por todos os lados clamavam por Krishna. Vendo tudo isso, os residentes de Vrindavana foram dominados pela angústia e confusão. Quando as jovens gopis, cujas mentes estavam sempre apegadas a Krishna, viram que ele estava agora dominado pela serpente, lembraram-se de sua amorosa amizade, seus olhares sorridentes e suas conversas, com o coração queimando devido a grande sofrimento, viram o universo inteiro como que vazio. Embora as gopis mais velhas sofressem tanto quanto elas e derramassem uma enchente de lágrimas de dor, elas tinham de se esforçar para deter a mãe de Krishna, cuja consciência estava 100% absorta em seu filho. Postadas como cadáveres, com os olhos fixos em seu rosto, essas gopis se revezavam em narrar os passatempos do querido de Vraja. O Senhor Balarama viu então que Nanda Maharaj e outros vaqueiros que haviam dedicado suas próprias vidas a Krishna preparavam-se para entrar no lago da serpente. Visto ser a suprema personalidade de Deus, o Senhor Balarama conhecia muito bem o poder verdadeiro do Senhor Krishna e por isso os conteve.
O Senhor permaneceu algum tempo dentro dos anéis da serpente, imitando o comportamento de um mortal qualquer. Mas ao compreender que as mulheres, crianças e outros moradores de sua aldeia de Gokula sofriam aguda aflição por causa de seu amor por ele, que era seu único abrigo e meta da vida, ele ergueu-se de imediato das garras da serpente Cália. Seus anéis atormentados devido à expansão do corpo do Senhor, Cália soltou. Com grande ira, a serpente então ergueu bem alto seus capelos e ficou parada, respirando pesadamente. Suas narinas pareciam recipientes para cozinhar veneno, e seus olhos arregalados pareciam tições. Desse modo, a serpente olhava para o Senhor. Repetidas vezes, Cália lambia os lábios com suas línguas bifurcadas, enquanto fitava Krishna com um olhar cheio de terrível fogo venenoso. Mas Krishna travessamente o rodeava, assim como Garuda brinca com uma serpente. Em resposta, Cália também se movia ao redor, à procura de uma oportunidade para picar o Senhor. Tendo esgotado severamente a força da serpente com seu giro implacável, Sri Krishna, a origem de tudo, empurrou para baixo os ombros erguidos de Cália e subiu em suas largas cabeças serpentinas. Então, com seus pés de lótus muito avermelhados por tocar as numerosas joias sobre as cabeças da serpente, o Senhor Sri Krishna, o mestre original de todas as belas artes, começou a dançar. Ao verem a dança do Senhor, seus servos nos planetas celestiais, os Gandharvas, os Siddhas, os sábios, os Charanas e as esposas dos semideuses, de imediato foram lá. Com grande prazer, eles começaram a acompanhar sua dança tocando tambores, tais como mridanga, pânavas, anakas, e também oferecer canções, flores e orações. Cália tinha 101 cabeças proeminentes. E quando uma delas não queria curvar-se, o Senhor Sri Krishna, que inflige punição aos malfeitores cruéis, esmagava aquela cabeça obstinada, atingindo-a com seus pés. Então, quando se iniciaram as convulsões de sua morte, Cália começou a girar suas cabeças e a vomitar sangue medonho de suas bocas e narinas. Desse modo, a serpente experimentou dor e misérias extremas, deixando escorrer um refúgio venenoso de seus olhos. Cália ocasionalmente ousava erguer uma de suas cabeças, que respirava com muita dificuldade devido à ira. Então o Senhor dançava sobre ela e a subjugava, forçando-a com seu pé a curvar-se. Os semideuses aproveitavam cada uma dessas exibições como uma oportunidade de adorar a Ele, a original personalidade de Deus, com chuvas de flores. A admirável e poderosa dança do Senhor Krishna pisoteou e quebrou todos os 1000 capelos de Cália. Então a serpente, vomitando muito sangue de suas bocas, enfim reconheceu que Sri Krishna era a eterna personalidade de Deus, o mestre supremo de todos os seres móveis e inertes, Shri Narayana. Desse modo, em sua mente, Cália refugiou-se no Senhor. Quando as esposas de Cália viram como a serpente ficara tão exausta devido ao peso excessivo do Senhor Krishna, que transporta o universo inteiro em seu abdômen, e como os capelos de Cália, em forma de sombrinha, foram espancados pelo bater dos calcanhares de Krishna, elas sentiram grande aflição.
Com suas roupas, adornos e cabelos em desalinho, elas aproximaram-se da eterna personalidade de Deus. Com suas mentes muito perturbadas, aquelas senhoras santas puseram seus filhos diante delas e então prostraram-se ante o Senhor de todas as criaturas, estirando seus corpos ao chão. Elas desejavam a liberação de seu marido pecador e o abrigo do Senhor Supremo, que concede o abrigo último, e assim de mãos postas em súplica, aproximaram-se de Krishna. As esposas da serpente Kaliya, as Nagapatinis, disseram: o castigo a que esse ofensor foi submetido sem dúvida é justo. Afinal, vieste a este mundo para subjugar os invejosos e cruéis. Sois tão imparcial que julgais com equanimidade vossos inimigos e vossos próprios filhos. Pois quando impondes um castigo a um ser vivo, sabeis que é para seu benefício último. O que fizestes aqui é, na verdade, misericórdia para nós, pois o castigo que infligis aos perversos com certeza erradica toda a contaminação deles. De fato, porque essa alma condicionada, nosso marido, é tão pecador que chegou a assumir o corpo de uma serpente, vossa ira para com ele, obviamente, deve ser vista como misericórdia. Será que nosso marido executou austeridades aprimoradas numa vida interior, com sua mente livre de orgulho e plena de respeito pelos outros? É por isso que estás satisfeito com ele? Ou será que em alguma existência anterior ele, com compaixão por todos os seres vivos, executou esmeradamente os deveres religiosos? E é por isso que vós, a vida de todos os seres vivos, estáis agora satisfeito com ele? Ó Senhor, não sabemos como a serpente Kaliya logrou esta grande oportunidade de ser tocada pela poeira de vossos pés de lótus. Com esse objetivo, a deusa da fortuna executou austeridades por séculos, abandonando todos os outros desejos e fazendo votos austeros. Ó Senhor, embora tenha nascido no modo da ignorância e seja controlado pela ira, este Kaliya, o rei das serpentes, conseguiu o que outros têm dificuldade de conseguir. Almas corporificadas que estão cheias de desejos e que por isso divagam no ciclo de nascimentos e mortes, podem ter todas as bênçãos manifestadas diante de seus olhos pelo simples fato de receberem a poeira de vossos pés de lótus. Oferecemos nossas reverências ao Senhor Krishna e ao Senhor Rama, os filhos de Vasudeva, bem como ao Senhor Pradyumna e o Senhor Aniruddha. Oferecemos nossas respeitosas reverências ao mestre de todos os santos devotos de Vishnu. Ó Senhor Rishikesha, amo dos sentidos, por favor, deixai-nos oferecer reverências a vós, cujos passatempos são inconcebivelmente gloriosos. Pode-se inferir vossa existência devido à necessidade de haver um Criador e revelador de todas as manifestações cósmicas. Porém, embora vossos devotos possam compreender-vos dessa forma, para os não devotos permaneceis silencioso, absorto em autossatisfação. Reverências a vós, que conheceis o destino de todas as coisas, superiores e inferiores, e que sois o regulador e dirigente de tudo o que existe. Sois distinto da criação universal. Ainda assim sois os fundamentos sobre o qual se desenvolve a ilusão da criação material
bem como a testemunha desta ilusão. De fato, sois a causa fundamental do mundo inteiro. Ao menos uma vez, o amo deve tolerar uma ofensa cometida por seu filho ou súdito. Ó Suprema Alma Pacífica, deveis, pois, perdoar a nosso tolo marido, que não compreendeu quem sois. Ó Senhor Supremo, por favor, sede misericordioso. É adequado que os santos sintam compaixão de mulheres como nós. Esta serpente está prestes a abandonar a vida. Por favor, devolvei nosso marido, que é nossa vida e alma. Agora, por favor, dize a nós, vossas servas, o que devemos fazer. Com certeza, quem executa a vossa ordem com fé, livra-se automaticamente de todo o medo. Louvado dessa maneira pelas Nagapatinis, a Suprema Personalidade de Deus soltou a serpente Cália, que caíra inconsciente, com suas cabeças contundidas pelo bater dos pés de lótus do Senhor. Cália aos poucos recuperou sua força vital e funções sensoriais. Então, respirando ruidosamente e com muita dor, a pobre serpente dirigiu-se ao Senhor Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, com humilde submissão. A serpente Cália disse: nosso próprio nascimento como serpente fez-nos invejosos, ignorantes e sempre irados. Ó meu Senhor, é tão difícil para as pessoas abandonar sua natureza condicionada, devido à qual elas se identificam com o que é irreal. Ó Criador Supremo, sois vós que gerais esse universo composto do arranjo variado dos modos materiais, e neste processo manifestais vários tipos de personalidades e espécies, variedades de força sensorial e física, e variedades de mães e pais com variadas mentalidades e formas. Ó Suprema Personalidade de Deus, dentre todas as espécies existentes em vossa criação material, nós, as serpentes, somos por natureza sempre enfurecidas. Visto que nos encontramos assim iludidos por vossa energia ilusória, que é muito difícil de abandonar, como podemos abandoná-las por nós mesmos? Ó Senhor, já que sois o onisciente Senhor do Universo, sois a verdadeira causa da libertação da ilusão. Por favor, providenciai para nós qualquer coisa que considereis conveniente, seja misericórdia, seja punição. Após ouvir as palavras de Cália, a Suprema Personalidade de Deus, que estava encenando o papel de um ser humano, respondeu: ó serpente, não podes mais permanecer aqui. Volta agora mesmo para o oceano, acompanhado de teu cortejo de filhos, esposas, parentes e amigos. Deixa que esse rio seja desfrutado pelas vacas e seres humanos. Se um mortal se lembrar atentamente da ordem que dei a ti, de deixar Vrindavana e ir para o oceano, e narrar essa história ao nascer ou pôr do sol, jamais terá medo de ti. Se alguém se banhar nesse lugar onde realizei meus passatempos e oferecer a água deste lago aos semideuses e a outras personalidades adoráveis, ou se alguém observar um jejum e adorar e lembrar a mim da maneira conveniente,
com certeza se livrará de todas as reações pecaminosas. Por temor de Garuda, deixaste a ilha de Ramanaka e vieste refugiar neste lago. Mas porque agora estás marcado com as minhas pegadas, Garuda não mais tentará comer-te. Tendo sido libertado pelo Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, cujas atividades são maravilhosas, Kaliya juntou-se às suas esposas para adorá-lo com grande júbilo e reverência. Kaliya adorou o Senhor do Universo, oferecendo-lhe primorosas roupas, junto com colares, joias e outros ornamentos valiosos, perfumes e ungüentos maravilhosos, e uma grande guirlanda de flores de lótus. Tendo assim satisfeito o Senhor, cuja bandeira tem o emblema de Garuda, Kaliya sentiu-se satisfeito. Após receber a permissão do Senhor para partir, Kaliya circunjirou e ofereceu-lhe reverências. Então, levando suas esposas, amigos e filhos, foi para sua ilha no mar. No mesmo momento em que Kaliya partiu, o Yamuna de imediato recuperou sua condição original, livre de veneno e repleto de água nectária. Isto aconteceu pela misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, que estava manifestando uma forma semelhante à humana para desfrutar seus passatempos.